E olha, a Universidade Federal de Pernambuco anunciou que as aulas serão retomadas a partir do dia 17 de agosto, com fim no dia 17 de novembro, mas não serão presenciais. Os alunos que aderirem ao programa vão participar de aulas online. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora, via Skype, com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes. Alfredo, boa tarde para o senhor, obrigado por atender ao nosso pedido aqui da TV Tribuna, do Ronda Geral, para conversar com a gente. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, é um prazer conversar com você também e toda a sua audiência. Obrigado, reitor. Agora, me diga uma coisa, quem foi que participou desses encontros online para poder decidir a volta das aulas dessa forma, né, que é online? Como foi essa conversa entre vocês aí para poder chegar a esse calendário também, essa forma de aula? Pois nós fizemos um processo bastante participativo internamente na universidade. Conversamos com estudantes, tivemos reuniões em que tínhamos mais de 40 diretórios acadêmicos dos estudantes, conversamos com os diretores de centro, com os coordenadores de curso da Universidade Federal de Pernambuco, foram 4 reuniões com os coordenadores, para que a gente pudesse construir um amplo consenso e uma proposta muito consistente para o retorno das atividades, né? Concomitantemente a isso, nós temos que trabalhar também junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o qual fez a aprovação na última sexta-feira. Ao lado disso, nós estamos trabalhando também em um programa de inclusão digital, né? 2 pilares são fundamentais nesse programa. Um pilar é o pilar da conectividade dos pacotes de dados e outro pilar é o pilar da locação de equipamentos para todos os nossos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, isso demandou um processo de preparação bastante preciso, conversado, para que as condições ideais, né, com a adesão ampla da comunidade, pudessem se materializar, entendeu? Então, esse é o processo, basicamente, que a gente está fazendo agora dentro da universidade, com inclusão digital e retorno das atividades. A atividade de pós-graduação, ou seja, o mestrado e o doutorado já vem funcionando de forma digital há praticamente 2 meses. Então, nós fizemos uma primeira etapa na pós-graduação e uma segunda etapa na graduação para esse retorno presencial, que vai ser por meio de um semestre suplementar. Mas uma outra dúvida que a gente teve é em relação a esses tipos de aulas, né? Porque são 2 tipos de aula, pelo que eu entendi. Uma é aquela aula onde está todo mundo participando, está o professor, está vários alunos e o professor dando aquela aula, e tem um outro tipo de aula que não é a online ali naquele momento, todo mundo junto, como se estivesse todo mundo estudando ao mesmo tempo. São aulas diferenciadas, que são em módulos, que são passados depois, é isso? Na verdade, nós organizamos uma carga horária de até 300 horas aulas para os estudantes de maneira geral. Isso representa 5 disciplinas de 60 horas, certo? Ou pode ser uma composição diferente, disciplina de 75 com 45, mas são 300 horas. Isso são para os estudantes de maneira geral. Para os estudantes que estão... Mas isso, só um instante, reitor, isso independe se vai ser aquela aula online com todo mundo junto ou depois os blocos separados? Tanto faz? Eu vou chegar nessa questão, porque, assim, na verdade, o sistema ele é dividido naquilo que a gente chama síncrona e assíncrona. Síncrona é a atividade que se está dando concomitantemente, como nós estamos fazendo aqui. E, então, a carga horária ela é partida de duas formas, uma parte síncrona e uma parte assíncrona, que são atividades e outras questões que o professor, a professora, passa para o estudante para complementar essa carga horária de maneira geral. Então, a variação, ela vai, por exemplo, até 70% da carga horária pode ser síncrona, ao mesmo tempo, aqui como nós estamos fazendo. Uhum. E outro percentual pode ser assíncrona, ou seja, em termos de trabalho, de atividade, de leitura, para fazer a complementação. Isso é em função, claro, do quadro de adoecimento que nós temos nas residências, né? Seja dos professores e professoras, como também dos estudantes. E a gente precisa ter um modelo em que a internet permita você ficar ligado, né, por uma quantidade de horas consideráveis. Então, a gente preferiu, estudou os modelos de praticamente 19 universidades no Brasil para montar o nosso e fazer um modelo consistente, muito bem organizado,
para que todos os estudantes possam efetivamente se beneficiar desse processo e não ser prejudicados. E outra coisa, todos podem aderir ao programa, todos podem participar, é obrigatório? Como é que fica isso? Para todos os cursos também? Acho que são tantas dúvidas, né, reitor, que quando a pessoa já coloca na eita, as aulas vão voltar, mas como é que eu vou fazer? Isso tudinho também tem no site explicando melhor, né? Mas todo mundo pode participar, é obrigatório, como é que é? Não, na verdade, nós colocamos esse semestre suplementar como um semestre facultativo, né? Então, os estudantes fazem a adesão. Os dados que nós temos da universidade, da pesquisa que coletamos, então, assim, a grande maioria dos estudantes vão aderir a esse processo. Assim como os professores, né? Mais de 80% irão indicar. Então, nós teremos disciplinas em todos os cursos, né? Em todas as áreas de conhecimento, nos 3 campi aqui em Recife, Caruaru e Vitória, com esse processo de adesão de forma ampla. Então, assim, a matrícula vai ser aberta conforme o calendário que divulgamos, vai ter uma oferta em todas as áreas de conhecimento, para que todos os estudantes assim possam, portanto, se matricular. Então, não haverá dificuldade em termos desse processo. E quem não aderir a esse processo, vai ser prejudicado mais para frente? Não haverá nenhum tipo de prejuízo. Isso é muito importante. A gente está vivendo uma pandemia, né, e essa questão que você coloca ela é fundamental, né? Nós temos pandemia, as pessoas estão adoecidas em muitos contextos, vivem em contextos familiares em que as famílias também adoecem, e nós preparamos a universidade para lidar com essa nova rotina, com essa nova situação que estamos vivendo. Então, assim, quem não se matricular agora não será prejudicado, terá a oportunidade de refazer as matrículas do semestre 2020.1 oportunamente para a gente regularizar, portanto, esse processo. Por isso que nós chamamos esse de um semestre suplementar, né? Ou seja, ele é um semestre emergencial, né? Aberto para todos os estudantes, de maneira geral. Nós estamos trabalhando para prover as condições para que todos possam acessar e ter, digamos assim, disciplinas com qualidades. Estamos fazendo um trabalho de formação dos professores dentro da universidade para lidar com essa nova realidade, que é uma realidade, portanto, de atividades remotas, online. E estamos preparando também a universidade para, no futuro, a gente poder trabalhar de forma combinada as atividades que nós chamamos híbridas, atividades remotas com atividades presenciais. Então, esse é um processo de muito planejamento e que a universidade tem feito isso com muito êxito e com a grande aceitação do nosso público, dos nossos estudantes, dos professores e técnicos. Reitor, eu queria voltar a um assunto que a gente falou logo no início, que é o programa para os alunos que estão em situação financeira complicada, né? Que é um programa específico que vocês estão fazendo de inclusão digital para esses estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por que acontece? Uma pessoa, um aluno, vamos fazer uma comparação, aquele aluno que tem as melhores máquinas em casa, tem a melhor velocidade de conexão em casa, e aquele outro aluno que não tem um computador bom, ou não tem um celular bom, não tem uma conexão de internet, não tem pacote de dados, e ele vai se sentir meio que deslocado ali. O senhor falou que tem esse programa, e como é que esses alunos que não têm essa situação financeira melhor podem ser beneficiados? Como é que vocês vão conseguir que essas aulas online cheguem até esse âmbito de alunos que não têm essa situação financeira tão boa? Excelente, é uma grande pergunta para a gente esclarecer essa questão. Então, nós temos aí 2 dimensões desse programa. A dimensão da conectividade, onde a Universidade Federal vai providenciar, né, pacote de dados para os nossos estudantes, pacote de dados que garantem, né, um tempo muito maior de ligação, digamos, com a internet, para ficar presente dentro desse processo. Então, assim, será por meio de internet fixa ou por meio de chips, né? Esse é um processo que nós já temos aqui a base de dados, né, dos questionários que nós encaminhamos para os estudantes. Tivemos mais de 14 mil respostas dos nossos estudantes, isso é muito importante nesse contexto. E uma base de dados também do nosso programa de assistência estudantil, em que nós temos estudantes em situação de vulnerabilidade já recebendo bolsas da universidade.
Então, essas duas bases de informação a gente cruza para poder, digamos assim, indicar os estudantes nessa situação. A outra parte desse processo é do equipamento, onde nós vamos, portanto, fazer um processo de licitação, adquirindo, portanto, equipamentos para prover para os mesmos estudantes a base de dados, o pacote de dados, perdão, com os equipamentos, para de tal forma, né, criar as condições, digamos, necessárias e favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. Então, só confirmando com o senhor, a plataforma que vai ter acesso a tudo isso se chama G Suite, o aluno pode baixar? G Suite/UFPE, é isso? Isso, os estudantes entrarão nos links do G Suite. Através daí nós temos a plataforma Temo Classroom, que é a classe virtual, classe de aula virtual, e os professores então passam a fazer as atividades dentro do G Suite, especialmente no Classroom, onde tem toda a capacidade de acompanhamento dessas atividades. Muito bem, então, reitor, mais uma vez eu agradeço a participação do senhor aqui com a gente e a disponibilidade para conversar um assunto que é de extrema importância para os alunos, né, que todo o tempo ficam com aquele medo de, vou perder o ano letivo, vou perder o ano... É complicado, é a tal da convivência com a Covid-19, a convivência com a pandemia, mas é como tem que ser feito e é tentar tirar o melhor dentre tudo que está acontecendo. Obrigado, reitor. Eu que agradeço a atenção e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, boa tarde.